Pronto. Então, pessoal, começando hoje, né, dia 16/11, nossa última aula da primeira unidade. Então, só reforçando aí. Boa noite, Arthur. Só reforçando, nosso questionário ele fecha hoje às 23h59. Né, o relatório de simulação você tem até o dia 19 para enviar lá na pastinha que eu criei na tarefa. Certo? Então, até o dia 19 às 23h59. E a gente tem a nossa prova no dia 18, reforçando, ela vai ser pelo multiprova, mas todos têm que estar aqui na sala do Meet, no horário da prova, certo? Para quem... De tarde o pessoal me perguntou se eu gravei a aula sobre o simulador no sábado. Gravei sim, ela tá aqui, pessoal, na pastinha lá de vocês. Não sei se vocês viram, mas eu postei lá uma caixinha. Deixa eu só abrir aqui, T4. Já vai, a internet não tá. Aqui, tá vendo? Prática de simulação. Então é só clicar aqui que vai ter o link que vai dar acesso a vocês ao vídeo, né, do que falamos lá da simulação, as instruções também a respeito do template. E como eu disse no final da aula, essa aula vai ser um pouco mais curta, né? A gente vai fechar aí o nosso último conteúdo visto, que foi forças hidrostáticas sobre superfície submersa, fazer mais alguns exercícios, falar também de superfície curva, fazer exercícios e tiro as dúvidas aí que vocês tenham a respeito de questões da lista, questionário, o simulador também, estou aqui à disposição, certo? Então, foram aqui as nossas aulas, nossos dados aí contando com as aulas também foram disponibilizadas extras lá para vocês no CIAA. E quinta-feira é o grande dia de vocês colocarem em prática o conhecimento. Como eu disse, quando chegasse mais perto, né, a falar a respeito da prova, então anotem aí, a gente vai ter 4 questões de cálculo, então, essas questões aí com previsão, administrem um tempo, né, 25 minutos para cada questão, vocês vão ter 100 minutos, eu sempre também disponibilizo mais meia hora para que vocês façam o upload das questões com calma, então 25 minutos para cada questão, em torno aí de 25 minutos, né, claro que vão ter aquelas que eu espero que vocês façam mais rápido, dê tempo de conferir, de ler, interpretar bem a questão. A gente vai ter uma questão sobre propriedade dos fluidos, classificação do escoamento, aquela parte de Reynolds. Depois vamos ter uma questão de lei de Newton da viscosidade para calcular a tensão, força, né, tudo aquilo, encontrar o gradiente de velocidade, verificar ali a tensão cisalhante daquele fluido, baseado na lei de Newton, referente à viscosidade para fluidos newtonianos. A outra questão é de manometria, certo? A questão que vai usar os manômetros para aferir pressão ou diferença de pressão, ou ângulo de inclinação, como vocês podem ter feito aí, espero que sim. Boa noite, Natanael. 4 questões, Rafael. Para encontrar a pressão, né, seja efetiva ou absoluta. Então, como há uma variedade de questões, ela é sorteada de forma, né, randômica para vocês, eu estou falando assim um leque de opções. E a última questão, que é uma questão, eu vou disponibilizar para o assunto de força hidrostática, nesse nosso último assunto, 2 questões, vocês vão escolher uma para fazer, né, e vão resolver ali. Por quê? Teve um aluno alguns alunos, né, um grupo de alunos, disse, professora, esse último assunto é muito, muito mais complicado, então dei para a gente a opção ali de 2 questões para fazer, então eu coloquei 2 questões na prova desse conteúdo, e aí vocês escolhem a questão, né, para fazer, tenta fazer 2 lá e ver qual é que se deu melhor para poder enviar a resposta. Então, vão ser 4 questões, mas na prova vão ter 5, onde vocês podem anular uma de empuxa e fazer a outra, espero. Tá? Tranquilo? Ou parecida aí essa parte de como vai ser a prova, das questões, os conteúdos?
Sim, professor, tudo ok. Beleza. Professor, Notaram, né? cheguei um pouquinho atrasado, vão ser quantas questões? Oi, Natanael, boa noite. 4. Né? São Uma quatro daquele questões. conteúdo inicial, propriedade dos fluidos, Reynolds, outra de tensão cisalhante, e outra de manometria e outra de força hidrostática e empuxo, que é esse nosso último assunto. Então não vai ter comportas? Compostos, forças resultantes, Eita. forças hidrostáticas, que é essa última, né, que a gente está falando, ou em barragens, ou em comportas, ou em estruturas onde o fluido exerce uma força, que eu vou dar 2 opções para vocês escolherem, uma ou outra. Entendi. Tá? Pode estar na vertical, pode estar inclinada, pode ser curva. Nossa, Maria. E aí eu vou dar 2 opções lá para vocês escolherem e fazerem. Justamente teve um grupo de alunos que me pediu, professora, isso está mais complicado, dá 2 opções para a gente. E aí eu fiz isso. Aí vão aparecer 5, tá? Vocês excluem uma e vão fazer 4. Tá bom. Tranquilo? Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma sugestão? Ainda dá para até quinta-feira. Dá uma alterada, alguma sugestão? Aí, como eu falei, né, Tunel, são 4 questões, né? A estimativa aí de 25 minutos para cada questão, e vocês vão ter mais meia hora para fazer os uploads aí, né, organizadamente das questões no multiprova. Show de bola. O multiprova é bom. Sim. Funcionalidade dele, até para a gente dar o feedback também, a nota. E aí fiquem atentos também que quando acabar o prazo do questionário hoje, eu já libero também a vista do questionário. Tá? Sim. Não a nota, tá, gente? Vou liberar a vista, onde vai estar lá a expectativa de resposta e tal. Não vou ter liberado a nota ainda, certo? O questionário é até hoje, né? Até hoje eu entrei 59. Fiquei muito frustrada, porque teve muito aluno que nem iniciou o questionário ainda, gente. Vixe, professora, essa última semana para mim foi uma loucura. Quinta-feira eu só vi aula por cima mesmo. Imagina. Melhorar mesmo. Eu também estou de mudança e cheio de trabalho para fazer. Mas Juntou vamos lá. tudo. Vamos na fé, vamos na fé. Quando terminar a aula, sobrar um pouquinho de gás aí, vai lá, dá uma olhada nas questões, já tenta fazer, como eu sempre digo, né? É uma prévia aí da nossa prova também, tem todos os conteúdos que a gente abordou na disciplina. Tá Aí bom. vamos... Dá uma olhada, eu vou olhar. Tá bom. Vamos dar uma reforçada aí nesse nosso último assunto, né? Que era empuxo sobre superfícies planas ou curvas. É também o que eu chamo de força resultante, né? Esse empuxo, essa força resultante, né, exercido pelo fluido sobre uma superfície, ele vai ser o resultado da pressão vezes a área. A gente está falando de força, né? Dimensão aí de força, a unidade geralmente que a gente usa em Newton. E essa pressão é relativa ao centro de gravidade. Coisa que eu sempre falo, vocês tomarem muita atenção, né? Que se ele é relativo ao centro de gravidade, aí devido às integrações, né, nesse elemento de área aqui, a qual o fluido exerce uma pressão relativa ao centro de gravidade, então todo objeto, toda geometria, ele vai ter um centroide, né, e o H, né, que eu chamo de H barra, vai ser a distância na vertical desse centroide até a lâmina de fluido. Então, assim, a gente consegue encontrar essa força resultante, né, que é aplicada em um centro de pressão abaixo desse centro de gravidade, né, devido a essa distribuição de pressão aumentar ao longo da profundidade, e a gente consegue obter também a localização desse centro de pressão, né, que é abaixo do CG, usando aí o momento de inércia dessa geometria, né, fazendo H barra mais o momento de inércia dividido pela área vezes H barra. Então, como a gente encontra a localização desse centro de pressão onde está sendo aplicada essa força. Né? E aí vocês têm acesso às tabelas, que a depender da geometria, a gente vai obter, então, essa área, o centroide e o momento de inércia. Né? Para cada objeto, a gente está aqui tratando, né, de uma geometria plana, diferentes configurações. A gente começou na aula passada a falar também, né, a fazer exercício, a falar sobre superfícies planas, porém inclinadas, né, o que muda para que a gente obtenha essa força resultante e conheça a localização do centro de aplicação.
é porque é conveniente que a gente trace eixos paralelos, eixos aqui y paralelo à inclinação, essa superfície aqui que está inclinada. Por quê? Porque o centro de gravidade, ele é o centro de gravidade do objeto, né? Então, se ele está aqui inclinado, formando um ângulo com a superfície de fluido, né, o CG é do objeto, é o que a gente encontra, então a gente vai encontrar aí um Y barra aqui paralelo a essa geometria e depois transpor isso, usar uma regra trigonométrica para encontrar o H barra. Lembrando que quando a gente fala de pressão relativa ao centro de gravidade, né, esse H, essa altura é na vertical, a distância do centro de gravidade até a superfície d'água. O mesmo ocorre para que a gente encontre o HP, que é a distância na vertical. A gente encontra o YP aqui projetado paralelo à superfície, porque ele vai depender do momento de inércia da geometria. E depois usa aí os senos, a depender da configuração e da informação que a gente tem, um seno, um cosseno, uma tangente, para obter a altura na vertical. Caso contrário, estaremos encontrando, né, a localização do centro de pressão, se a gente usa o YP, no objeto, certo? E não na vertical, distante da superfície d'água. Então, muda o que, professora, da inclinada para a vertical? É só essa análise mesmo do ângulo, a análise dessas alturas, esse eixo, né, que a gente trata, traça esse eixo imaginário aí, paralelo à superfície plana, para depois a gente projetar ele verticalmente. Tinha começado a fazer essa questão, né, a gente começou a fazer essa questão, foi lá no finalzinho. Eu vou só repassar ela aqui para a gente fazer uma outra questão também de superfície inclinada, mas só reforçando, né, com que a gente acabou, com que eu acabei de revisar, com o que havíamos feito no final da aula passada, né, era que ele dizia que a água, e aí tinha uma lâmina d'água aqui de 25 metros, foi dado aqui a massa específica do fluido, mantida em seu interior por uma parede de 150 metros de largura. Então, se a gente pudesse aqui, né, projetar aqui essa parede aqui inclinada, ela teria vai ficar horrível se eu fizer assim, mas vamos imaginar que a gente está olhando aqui perpendicular, no mesmo sentido dessa força, vai ter uma parede de 150 metros de altura, ou de largura, perdão, e a altura a gente ainda não sabe esse valor aqui de x, que é essa distância aqui dessa linha azul traçada, né, da parede. É formada, é um triângulo equilátero aqui, né, a base dessa barragem, de um ângulo interno de 60, e ele quer a força hidrostática que age sobre a parede. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é encontrar qual é essa distância aqui desses dois traços vermelhos formados por esse traço azul, para que a gente encontre o CG, que é essa nossa linha verde aqui. Nosso objetivo para encontrar força, lembrando que força é o peso específico vezes o H barra vezes a área, é encontrar o valor de x, para que a gente encontre, então, a área, né, multiplicando por 150. O peso específico a gente já tem, é só fazer a massa específica vezes a gravidade, e a gente precisa encontrar quem é um H barra, que é justamente essa minha linha vermelha aqui, que é a distância do centro de gravidade até a lâmina d'água. Para isso, precisamos primeiro encontrar, né, qual é o CG dessa superfície aqui retangular que está inclinada. Professor? Oi. Eu acho que a senhora acabou de explicar porque do retângulo. A senhora acabou de dizer, né? Essa parte aí é um retângulo, só que está inclinada. Aí agora que eu me liguei. Isso, Porque isso. a resolução só a professora colocou um retângulo do lado, não entendi. Isso, porque é como se a gente tivesse, né, cria aqui uma superfície, né, retangular perpendicular ao seu computador. Então, seria mais ou menos isso daqui. Não sei se está olhando para a tela aqui para mim, né? Seria de 150 por esse valor que a gente quer encontrar em azul ainda quem é. Né? Eu desenho assim retangular do lado, para que a gente veja que é a vista frontal, né? Se a gente estiver aqui de frente para essa parede,
né? E aqui o corte. Essa primeira Só imagem que a no gente tem aqui. caso, no caso do último exercício, se fosse o último exercício, fosse desenhado, teria um retângulo paralelo àquela parte azul ali, né? Esse retângulo ficaria ali embaixo, não é isso? Ou não? Peraí, calma, não entendi. Paralelo? Esse retângulo ficaria paralelo a essa linha azul, é isso que a senhora quis dizer? Isso. Na verdade, o nosso retângulo é Ah, essa saquei. linha azul aqui. Né? O nosso X, que eu estou chamando de X, é daqui até aqui. E aí a gente tem 150 metros de largura. Seria mais ou menos isso se a gente... Se eu desenhar isso aqui, vai ficar mais complicado de vocês enxergarem do que... Não precisa desenhar não, eu já entendi, Seria professor. como ter Não se isso preocupe daqui, não. assim, ó. Certo? Dá para sacar aí? Entendi, 150? entendi, professor. Entendi. Sou tão boa com esse mouse, gente. Deus pensa. Aí 150, só tem que só lembrando que o que eu tenho em contato com a água, né? Tá daqui para baixo. Tem uma água aqui. Então, o que a gente precisa encontrar é quem é esse valor aqui, né? Fazendo essa regra trigonométrica, eu tenho 25, é o total 25. Quero encontrar quem é esse valor de x aqui. Meu ângulo aqui é de 60. Então, a gente faz aí o seno de 60 para encontrar esse nosso valor de x, que vai ser toda essa minha linha aqui em azul. Vai dar 28,86. Então, se eu tenho aqui de altura 28,86, né, se tratando de um retângulo, o CG está aqui na metade da altura. Né, que vai ser justamente essa minha linha aqui verde, vai ser o nosso centro de gravidade. Do centro de gravidade até essa superfície aqui de fluido. É o nosso CG, vai ser a metade de 28,86. Porque o nosso objetivo é encontrar quem é o H barra para encontrar a força. Feito isso, ó, a gente tem aqui um outro triângulo, que é esse que tem a altura que a gente quer conhecer, o H barra. Essa retinha verde aqui, que é do centro de gravidade, né? Ó, que é a metade de 28,86, para que a gente encontre, então, o nosso valor de H barra. Fazer novamente o seno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que a gente já sabe que a hipotenusa é o CG, que é esse nosso valor aqui em verde. Encontramos o H barra, já conseguimos calcular essa força resultante, que vai ser o peso específico vezes o H barra vezes a área. Pessoal, o mistério é a gente olhar para a imagem, enxergar esses triângulos, interpretar a informação que a gente tem. Nossa figura está inclinada. Vamos buscar o centro de gravidade dela. O resto do que a gente precisa, ela vai estar informado na figura, que são as alturas de lâmina de fluido, né, que é o ângulo para que a gente aplique as regras trigonométricas, e aí a gente consegue desvendar o mistério que ele pede, que é a força resultante. Ele não pede não, mas vamos encontrar também um HP. Né? O que é o HP? É a distância, ó, minha força está sendo aplicada aqui no centro de pressão, o HP é a distância desse centro de pressão até a lâmina de fluido. Então, vamos primeiro encontrar a força. O H barra vai dar 12,49. Ah, professora, mas era óbvio, eu tinha uma altura aqui de 25 metros, um triângulo equilátero, um ângulo de 60, semelhança de triângulos, mas nem sempre é assim. A gente pode ter um outro ângulo, uma lâmina de fluido acima do objeto de análise, e aí a gente não vai poder sempre considerar aí que vai ser o H barra metade dessa altura, tá? Muito cuidado na hora de interpretar essas informações que estão na figura e o que a gente precisa obter.
tranquilo, gente, em relação a essa parte? Tranquilo. Então, a área a gente já tem 150 vezes 28,86, o H barra também. Vamos encontrar a nossa força horizontal, ou força resultante, ou empuxo, certo? Só lembrando, Natanael, eu acho que eu falei força hidrostática, né? Que é empuxo. Aí na prova. Ó, então a gente vai ter o peso específico, eu considerei a gravidade 10, tá, gente? 10.000 newtons por metro cúbico, que é a massa específica vezes a gravidade, tá? O H barra e a área. 541 meganewtons, né? Isso, pessoal, é muito exorbitante, sim. Mas imagine, você tem uma parede de 150 metros por quase 30 metros e 25, né, de fluido exercendo força sobre aquela superfície. Que é muito comum também, acho que tem uma questão aqui para a gente fazer, quando se trata da gente encontrar força por unidade de largura, né, para cada 1 metro, e aí a gente trabalha aí com valores menores, considerando a força para cada uma unidade de largura. Entendi. Eu acho que o Felipe resolveu uma dessa ontem no aula. Isso. É bem comum em empuxo se trabalhar com unidade de largura ou metro linear, né, também que é chamado por parâmetro vertical, quando se fala também que é para cada 1 metro. Vamos lá, ele não pediu, mas vamos encontrar a localização aqui de aplicação dessa força. Né? Então, observe que a gente vai ter que projetar aqui um outro Y inclinado, né, para que a gente use o momento e encontre essa distância aqui da lâmina de fluido inclinada até o centro de aplicação da força. Assim a gente vai estar localizando exatamente no objeto, né? Mas se a gente quiser encontrar na vertical, usa também outra regra trigonométrica. A gente já tem um H barra, né? Já tem o CG, então observe que esse valor aqui é igual ao valor do CG, que a gente vai chamar de Y barra, que é o H de Y projetado inclinado. Né? Então, a gente vai fazer o Y barra, que é o CG, inclinado, mais o momento de inércia desta geometria, de 150 por 28, dividido pela área, mais o Y barra. É porque a gente vai encontrar essa linha amarela na vertical, ou inclinada, para depois encontrar a linha roxa na vertical. É um momento de inércia aí de um retângulo, lá nas nossas tabelas, base, vezes a altura ao cubo, dividido por 12. E aí a gente vai encontrar esse nosso valor de YP inclinado e depois nós for para a vertical. Então, esse valor aqui vai dar, em amarelo, 19,42. Vamos fazer aqui um outro triângulo, onde a gente tem aqui o HP, o nosso YP, que a gente já sabe o valor, um ângulo de 60, vamos fazer de novo outro seno aí. Né? Seno de 60 é igual a HP sobre YP. Feito oposto por hipotenusa, para encontrar esse nosso valor aqui em roxo de HP.
vai dar 16,6 a distância, ó, do centro de aplicação dessa força na vertical até a lâmina de fluido. Perguntas? Dúvidas? As relações são boas quando são triângulos, né, professora? Quando pega um trapézio e um triângulo é meio. É um Não, pouco na verdade, sempre complicado, o que a mas gente vai ter aqui são relações, tá, trigonométricas. Vão ser sempre, a gente vai sempre conseguir formar triângulos, né? A gente vai ter superfície inclinada formando um ângulo aqui. Esqueça essa estrutura. Essa estrutura aqui em cinza, ela poderia ser qualquer base, é a base da barragem, certo? Mas sempre que a gente tiver a superfície inclinada e a gente precisa conhecer os nossos valores na vertical, a gente vai sempre conseguir formar triângulos em diversas posições. Sempre, sempre. Como essa imagem aqui, ó, dessa questão que a gente vai fazer agora. Observe que a gente vai ter um túnel fechado com água, né? Ele é fechado por essa comporta AB, tá? Essa comporta é retangular e ela tem 1,5 metros de largura. Então, seria isso aqui, né? Deixa eu desenhar aqui. Nossa, meus desenhos para esse modo são ótimos. Ela vai ter 1,5 metros de largura. A comporta, ela está fechada aqui, barrando água de passar para o outro lado. E ele pergunta o empuxo por unidade de largura. Observe que ele quer para cada 1 metro de largura. E a localização do centro de pressão. Então, observe, a gente vai conseguir fazer diferentes, né, triângulos aqui, relações trigonométricas, para encontrar, primeiro, quem é o valor de AB, para que a gente consiga entender, né, essa nossa comporta aqui retangular, que vai ter 1,5 de largura e xAB, vou botar assim, né, de altura. E aqui a gente já consegue fazer, a gente sabe que aqui é 2 metros, né, 2 metros, e a gente consegue formar o nosso primeiro, né, nosso primeiro triângulo aqui. Depois que a gente conhecer isso, a gente vai obter o CG, a gente vai conhecer o CG do objeto, né, a distância de A até o CG, e depois obter esse valor aqui, que eu vou chamar de Y, para somar ao 2 e encontrar o nosso H barra. Então, dá para fazer, você vai ver que esse daqui a gente vai conseguir fazer diversas relações com o que a gente tem na figura para encontrar nossa força, nosso empuxo, nosso centro de localização. Tá? O primeiro é para a gente encontrar o nosso valor de X. Considerem isso aqui que está aqui embaixo, que eu fui fazendo depois com a turma. Certo? Primeiro é para a gente... esqueci isso aqui. Para a gente encontrar o nosso valor de X. Certo? Então, eu já sei que aqui é 2 metros. Né? Eu quero encontrar o valor de X. Vou fazer aqui seno de 45, cateto oposto 2, dividido por X. Esse meu valor de A a B tem 2,83 metros. Se ela é retangular, a distância daqui até A vai ser a metade de 2,83. Professora, e se for outra geometria, né? A gente consegue fazer isso com qualquer geometria, gente. A gente tem lá um momento de inércia, tem o centroide, é só a gente localizar o centroide, né, até a posição A aqui, independente da geometria. Então, essa estrutura aqui retangular ela vai ter 1,5, né, vezes por 2,82. O CG aqui está do centro até a parede. Aqui do centro até a parede. Mas isso aqui é do objeto inclinado. A gente precisa encontrar quem é esse valor aqui na vertical até o CG, para a gente obter o
H barra. Mas aí vai dar 1, né, professora? Porque é um quadrado. Sim, vai dar 1. Daqui até aqui, vai dar 1 metro. Certo? A gente vai fazer outra regra trigonométrica, usando o seno aí de 45, e o y vai dar 1 metro. Certo? Mas a gente precisa encontrar esse valor aqui também para calcular a área, certo? Sim. Então, a gente tem 1 metro mais 2 metros. Nosso H barra, então, vai ser o valor de 3 metros. Então, a gente fez aqui seno de 45, y por 1,41, que vai dar 1 metro. Então, ó, H barra a gente já tem. Peso específico também do fluido, vamos usar o da água. Né? E quem vai ser a área? Nesse caso aqui, ele pediu por unidade de largura. Né? Então, a nossa área vai ser a altura vezes uma unidade, botar o L, uma unidade de largura. Né? O empuxo por unidade de largura. Ou seja, a gente vai encontrar essa força aí, né? Fazendo o peso específico, vezes o H barra, vezes 2,8 metros vezes 1, eu vou ficar com 84 quilonewtons por metro. É a força para cada uma unidade de largura dessa comporta. Essa seria a unidade, newton por metro. Quando a gente conhece, né, e depois a gente vai encontrar a força total, eu até botei aqui força resultante total, é quando a gente vai multiplicar a força por toda a largura dessa comporta, e aí sim a gente encontra a unidade de Newton. Então, sempre quando vocês verem empuxo por unidade de largura, é considerando, né, uma unidade daquela largura, como a gente está falando, em metro e metro. Então, para cada 1 metro de largura daquela barragem, ou daquela comporta, ou daquela estrutura. Até aí, tranquilo. Não tem muito mais o que complicar. A única coisa que poderia ser, por exemplo, se pedisse um momento, né? O momento para que um limitador em B, né, mantesse a comporta fechada, ela sendo articulada em A. A mesma forma que a gente fez para a vertical, a gente vai encontrar a posição, né, do centro de aplicação dessa força, que a gente vai encontrar já na letra B, a total aqui da lâmina de fluido até o centro de aplicação dessa força, e encontrar o L. Lembra que era o braço articulado, a distância do articulador até o centro de aplicação da força, da água, e a distância do articulador até o limitador, e fazer os momentos. Aí o que vai mudar é o fluido, né? O ângulo de inclinação, a posição, a geometria, mas não há nenhum bicho de 7 cabeças para se resolver isso, gente. Perguntas, alguém? Alguma pergunta? Fica à vontade. Professora, no caso do y igual a 1 metro ali, a gente já sabe que é a metade ou teria que calcular o CG e calcular o triângulo? Não, cálculo o CG sempre falou 1 metro por causa da relação trigonométrica, né? Semelhança de triângulos aí, para a gente ter o ângulo de 45 graus, mas não necessariamente a gente vai ter sempre essa semelhança, certo? Então, 1 metro aí foi pura coincidência ter dado, né? No caso. Coincidência pela geometria, pela angulação, certo? Faz sempre as regras trigonométricas aí para vocês caírem no vício de ser a metade da altura aí de fluido. Ok, professor, obrigado. Professor, a gente teria que igualar, no caso que você comentou, da comporta? Isso, igual os momentos, né? Se for para
quiser encontrar a estabilidade para que essa composta esteja fechada no limitador. Então, a gente vai fazer soma dos momentos igual a zero. Entendi. A localização do centro de pressão. Então, abaixo do CG, né, a gente vai ter o nosso centro de pressão, onde vai estar aplicada perpendicularmente a essa superfície uma força resultante. Então, a primeira coisa, a gente vai achar o YP inclinado, né, porque o momento é do objeto. Então, desse YP total, a gente conhece essa porção aqui, essa parte em verde, de 1,45, que é o CG do objeto. Né? Se a gente tem aqui esse valor aqui de 2 metros, olha, dá para a gente achar esse valor que eu chamei de Z aqui, ó. Né? Também fazendo um seno de 45, a gente tem um ângulo aqui de 45, 2 por Z. Né? Esse meu valor de Z vai dar 2,82. Então, a gente vai somar esse valor aqui de Z e de Y, né, que é a distância aí desses Y projetados até o CG, e que é justamente 4,24, e somar aqui para conhecer essa outra parte que depende do momento de inércia. 4,44, chamar de H barra Y aqui, que é essa porção que a gente já tem esse valor. A área também já conhecemos, 1,5 vezes 2,88, e o momento de inércia de objeto retangular. Base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Para a gente encontrar o nosso YP, que é essa nossa linha aqui inclinada em roxo. E depois encontrar o HP em amarelo aqui na vertical. Aí a área, gente, óbvio, vai usar a área da geometria mesmo, né? Não mais por unidade de largura, ali foi só para encontrar a força. Peraí, professora. HY e HP barra são a mesma coisa? HY, não, HY é esse valor de Z, mais o CG que é de 1,45, olha. Mas embaixo aqui não está área vezes HP barra? Ah, sim, agora entendi o que você falou. É Y aqui, meu querido. Ah, eu tava, oxi. Como assim, se a gente ainda quer encontrar HP, né? Obrigada. Aqui é o HY. Já tava ficando confuso de novo. Não, gente, aqui é HY, tá? Tá HP, é HY. Que é esse valor de Z mais o CG. Obrigada. Não sei se foi Natanael ou Rafael, ainda confundo as vozes. É, Natanael. Pronto. Mas aí, no momento, assim, só para se for calcular, vai ser só o X. Da articulação até o centro de pressão. Uhum. No caso, vai ser o HY menos o Z, né? Isso. E vezes a força que a gente já encontrou. Vezes a força que a gente já encontrou, para o lado da água. Já para o outro lado, seria total, né? Se a gente pensasse que o limitador estava aqui nesse lado, seria esse valor todo aqui de 2,82. Da articulação até o limitador. Sim, entendi. Então, o limitador que estaria suportando esse momento. Sim. Legal.
E posse do YP, que é toda essa nossa linha roxa, calculamos o nosso HP aí. Seno de 45 é igual ao HP por YP. Fazendo bem devagar e colorido, para que vocês não fiquem com dúvida. Pessoal, ó, isso aí faz parte da interpretação. Lembrem como a imagem vai chegar até vocês. Olha, a imagem vai chegar assim. Só mais um detalhe. Quando tiver essa parte de localização do centro de pressão, ele sempre vai pedir a coordenada Y. É isso, como eu falei. Quando a gente dá o valor de YP, a gente já está encontrando a localização do centro de pressão? Sim, no objeto. Né? Se em relação à lâmina de fluido, a gente tem que encontrar na vertical. Né? Nesse caso aí, era até uma questão que hoje eu tento sempre especificar bem na prova, né? A localização do centro de pressão na vertical, em Y, em relação à lâmina de fluido, porque não deixa de estar certo também se você me der o valor de YP. Né? Ou me der o valor da articulação até o centro de aplicação da força. Como você me falou, menos E, né, seria no objeto. Sim, Né? Mas sim. aí eu especifico, tento sempre especificar ao máximo. E se você for encontrar o YP, para encontrar o HP, 2 segundos, né? Não, verdade. Era só para fingir que ele pediu a localização da pressão, ou localização do centro de pressão. Sim. Para a gente não se equivocar na prova. Pronto. Perguntas, pessoal. Vamos lá, então, que a gente ainda vai fazer exemplo aqui de superfícies curvas. Tá? A gente está falando apenas de superfícies planas, né, de diferente geometria, não importa se ela é circular, um semicírculo, um triângulo, ou um retângulo, como nesse exemplo. A gente fez para triângulo na aula passada, tem também circular nas listas, tem até nos slides também, mas serve para qualquer geometria. O monitor fez uma, a segunda também. Foi? Massa. Foi. Circular também? Foi circular? Foi. Foi complicado, vamos entender ali a sacada. Mas a senhora vai explicar agora, vai ficar tudo perfeito. Eu creio. Ah, você fala da curva? Da curva ou de uma plana circular? Uma curva lá que ele falou que a gente poderia dividir em duas um triângulo e um retângulo e um trapézio e fazer do jeito do exemplo que ele fez anterior. Eu disse, não, mas essa sacada aqui é melhor e tal, não sei o quê. Aí depois eu entendi mais ou menos. Mas era para superfícies curvas, você estava falando. Eu acho que era. Pronto. Não me deixa mentir. De um círculo planificado, não. Como se fosse pronto. Circular. Vamos falar, que a gente tem que decompor em duas forças. Vamos falar sobre isso agora. Quando a gente tem, né, uma superfície que ela vai ser curva, a gente não tem aqui, né, uma geometria bem definida, a forma mais fácil da gente sair desse problema, né, é determinando duas forças para depois encontrar a nossa força resultante. Então, a gente tem que determinar, primeiramente, né, uma força horizontal, né, o bloco de líquido é esse rosa aqui, e uma força vertical, para depois encontrarmos a nossa força resultante. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas por que você está considerando essas forças atuando aqui, né, não no fluido, e sim, né, aqui abaixo dessa superfície? E a gente vai fazer uma consideração aqui agora para tornar essa resolução muito mais fácil do que a gente ter que decompor aqui todas essas forças aplicadas nessa superfície curva. Primeira coisa, né, a gente vai considerar que para que esse fluido esteja em repouso, né, se tratando aí da terceira lei de Newton, que essa força aí resultante, ela vai ter que ser igual a zero, tanto a horizontal quanto a vertical, a gente vai tratar dessas forças opostas sobre as forças que agem
pelo fluido na superfície. Por exemplo, a gente vai ter aqui uma força horizontal, né, dessa componente aqui, FH. Essa força horizontal aqui, ela é igual, né, para que esteja uma situação de estática, a uma força Fx em uma parede imaginária aqui na frente dessa curva. Vou falar depois o que seria essa parede imaginária, essa área que a gente vai ter que projetar. A gente tem uma superfície curva aqui, a gente vai poder projetar uma área plana, perpendicular a essa força que a gente vai chamar de Fx. Então, FH, ela deve ser igual para que essa estrutura esteja em situação de repouso, igual a Fx. Falaremos já dessa área projetada. Já essa força vertical, aqui que está atuando de baixo para cima, ela vai ser igual a Fy, né, que é a força que vai agir na lâmina de fluido, nesse bloco. A gente vai ter aqui, ó, um bloco de fluido onde vai estar agindo uma força, Fy, mais, né, a força peso desse bloco de fluido. Então, vai ser Fy mais o peso. O peso é peso específico vezes o volume. Então, se eu encontro essas duas forças, e aí faço aí a raiz da soma dos quadrados, a gente vai ter a força resultante. De forma mais prática, vamos clarear o que seria essa área projetada. Observe, aqui a gente tem fluido azul, né? Então, eu estou falando dessas forças horizontais. Então, eu tenho uma força horizontal aqui, traçando uma parede aqui, né, projetada, que é o que a gente vai chamar de área projetada. Essa força horizontal vai ter que ser igual a uma força horizontal nesta área projetada da superfície curva, né, que seria aqui um retângulo, né, depender aí dessa forma dessa superfície. E a força horizontal vai ser, a gente vai encontrar da mesma forma que a gente encontrava anteriormente. Pressão, peso específico vezes H barra, vezes a área, para que a gente encontre a força. Já a força vertical, eu disse que era a força em Y mais o peso. Então, vai ser o peso específico do fluido, mas todo esse volume aqui, vezes, né? Mais. Falei mais é vezes. Vezes todo esse volume de fluido que age sobre essa superfície curva. Depois que eu encontro essas duas forças, a força horizontal e a força vertical, calcularemos essa força resultante, fazendo aí a raiz da soma dessas forças ao quadrado, né? FH ao quadrado mais FV ao quadrado. Esse exemplo aqui, né? Acho até um exemplo que a Rafael botou aí que era isso mesmo. Observe que a gente tem uma superfície curva, uma superfície curva aqui, BC. Então, a gente tem que calcular essa força horizontal, que age aqui, projetando uma superfície plana. Então, a minha largura aqui desse tanque é de 3 metros. Certo? Um exemplo aqui. Tem 3 metros aqui de largura. Ó. 3 metros. Só tem que eu tenho de A até a lâmina de fluido, 1 metro. Né? Eu tenho aqui o raio de 1 metro, né? Se vocês observarem, é um quarto de um círculo. Então, eu tenho daqui para cá, de A para C 1 metro, de A para B 1 metro. E o que é que eu vou projetar horizontalmente a essa superfície curva? Um retângulo, né, plano, de 1 metro de altura e 3 metros de largura. Peso específico é o do fluido, a área projetada é de 1 por 3, e o H barra vai ser a distância do CG até a lâmina de fluido. Se eu tenho 1 metro de altura, daqui para cá eu tenho 1,5, mais 1, o nosso H barra será 1,5. Força vertical vai ser o volume.
O volume de quem? De todo esse fluido aqui, vai ser o peso vezes o volume de todo esse fluido que a gente tem acima dessa superfície curva. Né? Então, aí o volume, gente, a gente pode encontrar aqui o volume desse 1/4 de círculo e depois somar com o volume que está acima aqui desse, né, que vai ser de 1 por 1 por 3. Então, a gente vai analisar aí figura a figura, elemento por elemento. Depois que eu encontro... Oi. Perdão. Pode falar, pode falar. No caso essa parte, o semicírculo, né? Você colocou um pedaço, uma fatia. 1/4 do círculo. Isso. Tem a formulação, né? Pra gente, os volumes e tudo mais lá na tabelinha também, né? Tem ou não? Então a área de um círculo, né? A gente divide aí por 4 para encontrar 1/4 e multiplica pela largura. Não, mas tem umas fórmulas lá, né? Naquele fórmula que a senhora colocou, do I0, essas coisas, né? Tem para encontrar essa área, acho que tem. Não sei se vai ter de 1/4, vai ter de uma parábola, uma semiparábola, algumas geometrias assim. Um semicírculo, uma semielipse, uma elipse, um trapezoide, um círculo. Tá? Tem algumas aqui. Ok, professor, obrigado. Deixa eu ver vocês tontos aí, né? Então, o que é mais importante é a gente projetar corretamente essa área plana, né? Eu sempre gosto de dar exemplo bem engraçado aqui, porque às vezes, professora, a gente vai projetar isso, né? Então, vamos pensar que aqui é uma rampa de skate, aí você está aqui em cima, no skate, aí vai descer aqui, né? Vai descer, pronto. Você cai, mas levanta. Levantei, e aí vou olhar para essa rampa aqui, de onde vocês caíram. E aí, quando vocês olham assustados, cadê assustado? O que é que vocês enxergam aqui? Retângulo? Um retângulo. Então, foquem sempre nessa área projetada, nunca esqueçam do exemplo do skate, o que vocês vão projetar aqui é um retângulo de 4 por 10. Vou esquecer disso não, né? Vou botar os cabelinhos aqui também. Depois dessa, não esqueço mais nunca. Não esquece mais nunca. A área projetada, né, em 2D ali, que vocês vão conseguir ver plana aquela superfície curva. Aí a gente vai, então, encontrar essa força resultante. O cabelinho ficou mesmo. Vamos lá, vamos fazer exercício. A gente vai aplicar isso aí. Tem uns 2 ou 3 exercícios aqui para a gente fazer. Determine a componente horizontal e vertical da força. É verdade. Hoje em dia, né, não tem mais, né, gente, esse caderno. Não é mais dessa época. Era até marca de camisa também, né? É a nossa época do colégio aí. Não é para quem nasceu em 2000, não, gente. É um pouquinho mais para baixo. A referência. Vamos lá. Determine a componente horizontal e vertical da força devido à água que age nessa parte aqui, A, B do tanque, cuja largura, então ele está dando a largura aqui do tanque de 0,3, considerando o peso da água de 10.000 newtons por metro cúbico. Então, primeira coisa, para que a gente encontre a força horizontal, vamos projetar isso aqui. Vai ter uma área aqui projetada de 1,2 metros por... ficou bem proporcional essa imagem aqui. Peraí, agora eu me toquei. De 1,2 por 0,3. 0,3 de largura e 1,2, que é a lâmina de fluido, que coincide aqui com o raio desse 1/4 de círculo.
Então, para já encontrar a força horizontal, né? Já conseguimos aqui encontrar. Ó, a gente já tem o peso específico do fluido, foi dado. O H barra é do CG até a lâmina de fluido, que coincide, né? O H barra aqui nesse caso vai coincidir com o centro de gravidade, e vai ser 0,6. Então, já temos o nosso H barra. E já temos também a área projetada, de 0,3 vezes 1,2 metros. Então, já calculamos a força resultante. A força horizontal, perdão. A força horizontal. Vamos já para a força resultante. Falta a vertical. A vertical... Professora, ali é 10 mil, é? 10.000 newtons por metro cúbico. Beleza. A força vertical vai ser o peso específico do fluido vezes o volume. Todo esse volume de fluido aqui que a gente tem sobre a superfície curva. Volume, tá, gente? A gente pode fazer a área de um quarto de círculo e multiplicar com a largura. Professora, a primeira aqui deu o F, né? Deu 2.160, é isso? 2.160 ou 216? Multiplicou 10.000? Eu não sei, eu estava fazendo com a turma da tarde, e aí eles estavam dando resultado, mas... Deixa eu refazer aqui, não. Eu também, deixa eu refazer, porque a gente foi fazendo, fui só confiando no resultado deles. R$2.160 mesmo. Papel, corrigir aqui. Comeram zero. Falta só dizer que era Newton, professor. Não. Newton. Newton aqui, Newton. Tá, é a força vertical. Então, a força vertical. Deixa eu só fazer assim para eu conseguir pintando aqui. Então, essa força vertical vai ser a área. Isso aqui é a área do círculo. Dividir por 4, porque a gente tem aqui um quarto do círculo. E multipliquei com 0,3, que é a largura, para encontrar o volume. Até façam essa aqui para mim também, que pode ter tido alguma falta de zero em algum lugar. A largura, no caso, a gente vai usar a do retângulo? Não, a largura e a altura são do retângulo, né? A largura dessa, se vocês projetarem aqui perpendicular, né, ele tem uma largura de 0,3. Essa superfície curva aqui, ó, tem uma largura de 0,3. E é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estou conseguindo ver? Estou botando na frente do rosto. Tá vendo aqui a superfície curva que eu fiz com o mousepad? Sim. Então, ele está me dizendo que tem 0,3 de largura. Bom, professor, o meu aqui deu 3.392,92. É capaz, deixa eu comer um zero aqui. Mas se alguém quiser fazer, galera, multiplicar aí, por favor.
Faz aí também, só para gente ver se essas vírgulas... Tá? Eu acho que ele deve ter usado 1000 aqui como peso específico. Cadê? Só o Rafael tá calculando? Não acredito. Só não, né? Que é muito. Agradeço a participação, mas cadê o restante da turma? Eu estou tentando entender aí, mas tá chegando aos poucos. Pergunte, Tamar. Pode perguntar, fica à vontade. Eu te volto a repetir aqui quantas vezes for preciso. É porque eu achei que estava entendendo esse assunto, mas aí quando misturou ali HP em relação a Y, não sei o que, me deu um nó na minha cabeça, fiquei doidinho, mas aí depois eu entendo de novo. Tá me entendendo. Tenta só inclinar o que você, como você vai chamar ali YP, HP, só tenta projetar ali na hora que inclinar certinho para depois transpor para vertical. O nome que você vai dar pode chamar de YZ, X, só lembra de que a gente vai ter que estar calculando sempre primeiro inclinado para depois ir para vertical. Eita, Yuri. Eita, Rafael. Que chuva foi essa, gente? Hoje foi complicado. Tava com dor de cabeça até ainda agora há pouquinho. Mas a aula da senhora que passou dor de cabeça. Fico feliz. Vamos passou a dor de cabeça. Vamos esquecer, pessoal. O que passou, passou. Vamos focar quinta-feira para a nota compensar aí. Para a nota compensar essas outras notas. E a força resultante? Cadê a força resultante? Que ninguém me disse ainda. Pois, calculem a força resultante. Que eu quero... Tô calculando aqui. Isaac me deu valor. Bateu aí, não foi, Isaac? Obrigada, meu querido. 4.022,12, mas vamos fazer de novo. 4.022. Eu calculei ao menos isso e eu sei isso também que a Rafael calculou. Perfeito. Obrigada, Tamar. E aí a gente encontra essa força resultante. Pessoal, sempre, então, quando a gente tiver superfície curva, ó, encontrar a força horizontal na área projetada, encontrar a força vertical, que é exercida aí pelo peso do fluido sobre a superfície, e depois vamos encontrar essa força resultante. Vamos fazer mais um. Vamos aproveitar esse tempo aqui para a gente fazer mais questões. Professora, no caso, tudo vai estar agindo no CG, né? Aí ela vai estar agindo abaixo do CG, certo? Essa força, a força horizontal ela age abaixo do CG, né? A força vertical, Sim, a força seria do CP na outra, né? no CP, isso, no centro de pressão aqui, né? Porque o que a gente tem é o CG de uma área projetada. Então a gente não consegue, observe quando a gente traz essas imagens aqui, também não observe que ela não vai ser, tipo, ela é curva, então ela não tem uma linearidade como a gente tem na superfície plana. Que eu nem peço para a gente calcular aqui, porque como a gente faz essa consideração de simplificação para encontrar a força resultante, eu nem peço para encontrar o centro de aplicação da força. Senão a gente teria que fazer ali a integral de todos aqueles elementos de área para encontrar essa posição exata. Tá? Mas tem como. E aí vocês vão ver em solos, quando estiverem estudando os solos, aí acredito que vocês vão
aprofundar mais para essa parte de sólidos. Vamos fazer mais uma. Vamos só pular essa aqui. Vou fazer essa. Dá tempo de fazer outra, que ela é mais simples. Só queria que desse tempo de mostrar mais uns 2 exemplos. Esse exemplo é bem parecido com o outro. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que esse tanque é pressurizado. Observe que a gente tinha uma lâmina d'água ali exposta à pressão atmosférica. Mas ele fala que essa lâmina de benzeno aqui, ela é pressurizada, né, por essa camada aqui de ar, a 200 kPa. Ela tem 1 metro de largura, esse tanque tem 1 metro aqui de largura. Então, daqui para cá é 1 metro. E a gente vai encontrar a força horizontal, a força vertical e a força resultante. Então, primeira coisa, projetar essa área aqui, né, que vai ser de 60 por 1 metro, para que a gente encontre, vou botar aqui, tá mais, desenhando mais corretinho, 60 por 1 metro, né? Então, observe que aqui o CG coincide com o H barra, que é até a distância de lâmina de fluido, né? Se a gente... Calma. Por que é por 1 metro? Porque ela tem 1 metro de largura. Ele tá falando só pra... Aqui, em vermelho. Lembra do mousepad tá aqui, ali, ó? tá ali. 1 metro de largura. É porque eu ainda tô confundindo, tipo, com o que ele dá Na imagem. Isso. Ele tem 60 por 60 aqui, né, de raio, 30 centímetros ele vai ter de camada de ar, é acima, mas sempre tenta projetar aí perpendicular à tela do computador, essa largura de 1 metro. Então, vamos encontrar a força horizontal, né, que vai ser peso específico do benzeno, ele já deu. O H barra, que vai ser igual ao CG, de 30 centímetros, né, na metade da altura aqui, vezes a área de 0,6 por 1. É 1 metro aqui de largura. A área é 0,60 centímetros por 1 metro mesmo, né? Isso. Tá. Deu aqui 1.585,8 newtons. Perfeito, obrigada. O X dessa questão aqui é a força vertical. Porque, observe, a gente tem o peso do benzeno sobre a superfície, né, AB, curva aqui, mas a gente tem essa região que pressuriza, né, gera uma força nessa lâmina de fluido. Então, a gente vai ter que fazer primeiro a força vertical exercida pelo benzeno, que vai ser o peso específico, vezes aqui é a área do círculo, dividido por 4, né? Porque a gente vai ter aí 1/4 desse círculo, vezes 1, que é a largura. Eu acho apenas a força exercida pelo benzeno. Mas eu preciso ainda encontrar força exercida pelo ar nessa superfície de fluido. Então, quem vai ser essa força? Força é pressão vezes área. Pressão, eu já sei qual é a pressão aqui, acima da lâmina de fluido, 200 kPa. Em que área? Na área de superfície desse benzeno, que é de 1 metro vezes 0,6, né? A lâmina de fluido ali está exposta a uma pressão de 200 kPa. Então, por isso, a área daquela lâmina de fluido, 0,6 por 1. Aqui, ó, vai ter... meu Deus, só aqui em desenho. 0,6 por 1, que é a lâmina de fluido que está sendo pressurizada a 200 kPa. Então, a força vertical vai ser a soma dessas duas forças. Para que, então,
a gente eleva ao quadrado, some com a horizontal também ao quadrado, tire a raiz e encontre a força resultante. É a soma das forças verticais, a força horizontal, e aí a gente vai encontrar essa força resultante. Força horizontal, força vertical e força resultante. Então, toma muito cuidado se a gente tiver esse fluido ainda pressurizado, tá? A gente vai precisar considerar essa força também exercida aí pelo ar. E força é pressão vezes área. O senhor aqui deu 14.577,47 newtons. Acho que eu errei alguma coisa. Sim, 122 quilonewtons aí aproximadamente. Né? Só do ar vocês têm 120. Aí, ó, acho que já tinha encontrado isso, 122 quilonewtons aí aproximadamente. Eu devo ter multiplicado a pressão vezes a área errada aqui, eu acho. A área é 0,6 por 1, né? A área de lâmina de fluido. Já que ele tem aqui também, ó. Né? Ele vai ter aqui 0,6 Faltou um zero frontal, no. 0,6 lateral. Eu acho que faltou um zero ali na segunda, professora, que eu fiz aqui. Coloquei só 12.000. Aí faltou um zerinho. Um zero faz toda a diferença. Não esqueçam dos zeros, nem das vírgulas. Aqui pro chat, pessoal, sem querer. Perguntas, pessoal, referentes a essa questão? Tranquilo, professor. Queria mostrar essa aqui, tem uma geometria um pouco diferente. Né? E uma consideração também que a gente tem que fazer, que é bem interessante, é uma questão que está em FT, né, em outras unidades. A introduçãozinha, ele começa aqui pedindo para que a gente calcule a força resultante nesta estrutura curva, que tem um raio aqui de 2 pés. Ela tem um comprimento aqui de 5 pés, um túnel aí passando por debaixo desse tanque de água. Então, ele tem um comprimento aqui de 5 pés. Né? E tem 10 pés aqui de profundidade de água. Então, observe. É um peso específico da água, 9.900. Tá? E se a gente tivesse isso aqui, gente, ó. Olhem aqui. Eu tenho 2 pés de raio do túnel e temos 5 pés de comprimento.
E acima aqui do chão a gente vai ter 10 pés de lâmina de fluido. A área que a gente projeta aqui, né, se a gente projetar aqui uma área plana, se a gente estiver enxergando aqui nessa direção dessa setinha, é uma área de 2 pés por 5. FT e FT. Então, essa é a área projetada para que a gente encontre essa força horizontal. Mas, observe, quando isso foi questão de prova, foi um panávoe. Eu tenho uma força horizontal deste lado, né, que vai ser peso específico do fluido, que a gente já tem, vezes o H barra. Ó, o H barra aqui, se eu tenho 2 pés, né, vai ser um pé, o CG da figura. De um pé até a lâmina de fluido dessa área projetada, a gente vai ter 9 pés. O H barra aqui seria de 9 pés. E a área, que seria de 2 por 5. Tomando cuidado com as unidades, tá, gente? Aqui a gente tem Newton por metro quadrado. O ideal é transformar aí de pés para metro. Mas o que eu quero mostrar nessa questão aqui, que é bem interessante, que eu tenho uma força horizontal da esquerda para a direita, nessa estrutura curva, mas eu tenho também uma da direita para a esquerda. O que é que acontece? Se a minha área projetada é a mesma, a lâmina de fluido é a mesma, de um lado para o outro, concordam que elas vão se anular? Sim, professor. Então, só vai sobrar a força vertical. E essa força vertical vai ser o peso específico do fluido vezes esse volume aqui de fluido acima dessa estrutura curva. Tá? Então, professor, como é que a gente calcula? A forma mais fácil aqui, gente, é calcula como se tivesse tudo preenchido de fluido, né? Esse retângulo aqui que a gente vai fazer de 10 pés por 4, né? Que eu tenho 2 para cá, 2 para cá, forma 4 pés. Então, eu tenho 4 pés aqui, 10 pés de altura e 5 pés de largura aqui desse túnel. Então, a gente vai fazer, aqui já está em metro, e subtrair esse semicilindro aqui, né? Que a gente pode fazer a área da metade desse círculo vezes a largura de 5 pés. Então, aqui é a área, né? Πr é o quadrado, mas está transformado aqui para metro, dividido por 2, porque é a metade, vezes 5 pés, que transformado para metro dá 1,524. A gente só vai ter força vertical. Apenas para encontrar a força resultante, que vai ser igual à força vertical. Então, não se bitolem a superfície, né? Se prendam a superfícies apenas um quarto de círculo, meio círculo, que a gente tem que enxergar qual é a quantidade de fluido que eu tenho acima daquela superfície. Professor, por que mesmo, eu não entendi por que não tem a horizontal? Porque eu tenho força horizontal da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Como a área projetada é a mesma, uma menos a outra vai se anular. Beleza, ok, obrigado. Certo? Queria mostrar um exemplo aí também que as forças horizontais se anulavam, a gente só vai ter a vertical, e também mostrar que na hora da gente calcular é apenas o volume de fluido acima dessa superfície.
Perguntas? Vou, então, dar uma pausa aqui. Eu prometi que eu ia tirar algumas dúvidas também, né? De quem tivesse aí dúvidas, algumas pessoas já se manifestaram. Então, eu vou passar a lista de presença da nossa aula de hoje. Mas fiquem, gente, que a dúvida do colega pode ser de vocês também, né? Pode dar uma luz aí em alguma resolução. A gente vai ficar aqui, eu vou só disponibilizar a lista de presença e parar a gravação. Agradecer a vocês pela presença, ficamos todos aqui firme e forte até o final da unidade. Não esqueçam, espero que até o final do semestre, não esqueçam do relatório da simulação, da atividade no questionário do multiprova até hoje. Estudem, estejam presentes na prova, venham tranquilo, ela foi pensada para o tempo que vocês têm para fazer a prova, né? 4 questões. Eu não coloquei teoria como no questionário. A teoria vocês vão usar na própria interpretação da questão. Tenham em mãos a tabela de propriedade dos fluidos e conversão de unidades. Eu fico também durante todo o momento da prova para tirar dúvidas de vocês, né? As dúvidas óbvias ali, pertinentes, que eu puder responder sem prejudicar o aluno. A prova ela é individual, então as questões elas serão sorteadas de forma randômica, então são questões praticamente individualizadas mesmo, para cada um que vai ser sorteado ali para vocês resolverem na hora da prova, todos no mesmo nível, né, com o mesmo conteúdo, só tem que cada um vai ter a sua prova no dia 18, que é no dia da nossa aplicação. Tranquilo? Estejam presentes na sala, tem lista de presença. Eu fico aqui durante toda a aula para tirar dúvida de vocês. Tranquilo? Com a internet.